Bom, bom dia a todos, né? Sou o professor Júlio César dos Reis, do Instituto de Computação. Então, nas nossas atividades hoje do WTD 2022, então sejam todos bem-vindos. É uma honra para a gente ter hoje a palestra da doutora Raquel Shebabi. Raquel atualmente é diretora, né, do Think Lab da IBM Research, vai contar um pouquinho para a gente, né, sobre estratégias de inovação, customer experience. Então é uma honra para a gente, tá, Raquel, ter você aqui com a gente, compartilhar sua experiência, sua trajetória, tá bom? Então, nós ficamos aqui no WTD muito honrados, né, com sua palestra, com o seu tempo. Muito obrigado, tá bom? Passo a palavra para você. Obrigada, Júlio, professor Júlio, né? Eu fico honrada, porque eu sou filha da Unicamp, do IC, e sou apaixonada por esse lugar, então vai ser bom demais estar aqui com vocês. Eu espero que eu possa contribuir com esses itens aí super importantes de conhecimento técnico que vocês precisam. Eu vou compartilhar minha tela, então. Vamos ver se vocês conseguem visualizar direitinho. Tá tudo bem aí? Tá sim. Dá para ver? Sim. Então tá bom. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que fiquem à vontade, por favor, eu não estou vendo a tela de vocês, mas fiquem à vontade para me interromper, fazer pergunta durante a fala mesmo, apesar de estar sendo gravado, né, e de não ter tantas pessoas aí. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, eu estou super à disposição, tá bem? Eu sou hoje diretora do Think Lab. O Think Lab, ele é como um laboratório de inovação mesmo da IBM Research, e a própria IBM Research é uma área de inovação dentro da IBM. Então eu vou explicar bastante sobre isso. E eu também sou uma pesquisadora em interação humano-computador, que é a minha formação. Então eu também trabalho com isso na IBM. Eu vou me apresentar um pouquinho como pessoa também, né? Não só como profissional. Eu sou mãe da Marina, que está em todas comigo, me acompanhando na carreira toda, na vida. Eu sou muito mãe de planta também, eu sou apaixonada por planta, e para compensar tanta tecnologia, eu sou apaixonada por trilha, vivo fazendo trilha para tudo quanto é lado, e tem uma foto aí do meu sapatinho de cristal, que eu troco o salto por ele de vez em quando, para conseguir me reenergizar para os desafios aí profissionais que eu tenho. Vou falar um pouco de carreira, porque eu acho que quando a gente fala de inovação, é impossível eu não falar um pouquinho de carreira. E eu também estava vendo as palestras que vocês trouxeram para esse evento, tem algumas palestras sobre carreira, e eu fiz uma semana passada, então eu trouxe um pouquinho desse conteúdo para mostrar como é que eu conectei o trabalho com inovação ao longo da minha carreira. Então, eu acho que isso completa um pouco essa fala minha sobre inovação. Vou explicar como é que funciona a IBM Research e o Think Lab no Brasil, e os métodos de inovação. Eu vou citar alguns que a gente usa aqui, mas na real eu vou falar disso, acho que durante a fala toda, tá bem? Tá tudo bem com a imagem? Tá tudo bem com a minha voz? Tá dando para acompanhar? Tudo ótimo. Então, tá bom. Se precisar tirar minha câmera, vocês me avisem se estiver travando, que ela não é importante, mas importante aqui o slide. Bom, eu comecei, então, como analista de sistemas, tá bem? Então, eu fiz graduação em análise de sistemas um bom tempo atrás. Eu trabalhei com empresas como o 3M, como a Rodia, como a Kaiser, como a IMA de Campinas. Eu sou de Campinas, e eu sempre amei
o suporte a usuários. Eu amei a arquitetura de sistemas sempre, durante esse percurso da minha carreira, criar e executar treinamentos, mas eu fui percebendo, desde um pouco da graduação e depois nos estágios e um pouco nesse início de carreira todo meu, que eu não gostava de código, eu não gostava de programar. E eu falo isso e reforço um pouco quando eu faço palestras, porque eu já vi muitos alunos, eu já fui professora de faculdade também, às vezes pensando em desistir da carreira por não gostar de codar, não gostar de ficar só aqui atrás da máquina. Então, eu sempre reforço que a carreira dentro de ciência da computação ou de análise de sistemas, de qualquer área de tecnologia, não necessariamente você precisa gostar só de código. Existem inúmeras possibilidades da gente trabalhar com tecnologia, e eu acho que ainda existe um pouco dessa visão de que se eu não estou programando, eu não estou pronto para a carreira, né? Então, eu descobri que eu gostava mais de estar com as pessoas do que estar com os códigos, e eu fui tentando descobrir o que eu poderia fazer com essas minhas habilidades, tá bem? Depois de um certo tempo de carreira, eu parei de trabalhar para me dedicar à Marina. Ela nasceu e eu fiquei alguns anos com ela. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Isso foi importantíssimo para mim. Mas eu tive um problema muito sério, que foi ficar, né, durante esse tempo que eu fiquei com ela, completamente desatualizada sobre a minha área. Em tecnologia, tudo muda de um dia para o outro. Cada ano que passa, você perde tudo que está acontecendo. E eu fiquei completamente perdida na hora de voltar e dizer assim, e agora, o que eu faço com isso, né? Eu também gosto de citar isso, porque às vezes a gente para a carreira e tem muita dificuldade de saber como voltar, mas é sempre super possível, em especial para as mamães e papais aí que precisam retomar. É sempre fantástico a gente poder redesenhar a carreira depois de uma parada dessa. E lá no meu LinkedIn eu tenho um texto, acho que é o único artigo que eu escrevi no LinkedIn, que diz que eu coloquei a palavra mãe no meu currículo, e eu fiz isso graças ao professor Valente, que foi meu orientador de doutorado e de pós-doc, que é meu mentor de vida, assim. Eu estava conversando com o professor Júlio aqui antes de começar a palestra sobre ele, e ele viu o meu currículo uma vez e falou, o que são esses 6 anos aqui sem nada? Eu falei, é que eu parei de trabalhar. Ele falou, mas por quê? Eu falei, por uma decisão pessoal, uma decisão de vida, né, familiar, para ficar com a minha filha. E ele falou, então coloca que você foi mãe. E realmente, meu currículo até hoje tem a palavra mãe ali nesses anos, e É bem do isso Valente. também é Isso é bem do Valente. coloca lá que estava sendo mãe, né? Bem isso. E, nossa, eu já inspirei tanta gente a fazer isso depois dessa história, né? Porque fica aquele vazio. E o que aconteceu aqui? Poxa, eu estava vivendo alguma outra coisa que também compõe a experiência de vida e a experiência profissional que eu tenho, né? Mas ele é muito humano, e é claro, e é incrível que ele é um homem, né? Tendo tanta sensibilidade assim para uma questão tão feminina, né? Da maternidade mesmo. Então, isso foi muito especial. E daí, para eu voltar, né, eu falei, e agora? Como é que eu volto a trabalhar numa empresa? Eu era analista de sistemas, se eu estou me sentindo tão despreparada, tão desatualizada, e eu fui fazer mestrado. E aí começou a minha vida aí com a Unicamp, de paixão que eu tenho até hoje pela Unicamp. Eu fui fazer mestrado em ciência da computação, com a Baranauskas, que também é outra mentora fantástica minha de vida. Aprendi um monte e comecei a descobrir que aquela curiosidade imensa que eu tinha, assim, por tudo desde criancinha, era meu espírito de cientista falando alto. Então eu tive a oportunidade de me descobrir muito, né? Descobrir um outro lado possível na minha carreira. Fui fazer mestrado, dei aula em faculdade, né? Depois disso,
e depois fui fazer doutorado em mediologia com Valente, e fui descobrindo outras habilidades completamente diferentes. Tem uma coisa aqui que já é um tanto de inovação, né? Quando eu saí do mestrado na ciência da computação, no IC, e fui fazer o doutorado, eu não queria fazer na sequência, que é o que muita gente faz e até recomenda. Eu queria ver alguma coisa completamente diferente. E eu tinha conhecido Valente naquela época, e lógico que me apaixonei por todo o conhecimento que ele tinha, né? E eu falei, poxa, por que não fazer alguma coisa completamente diferente que a mediologia? E tive aula com artistas plásticos e fotógrafos e cineastas e tudo mais, e isso ampliou completamente o meu olhar para o mundo. Inclusive, esse curso estava para abrir ainda, então eu fiz um ano de antropologia antes, que eu convalidei depois, que também, assim, completamente mudou minha cabeça para o meu olhar para as pessoas, para eu entender diferentes culturas, para eu entender o ser humano um pouquinho melhor. Então, eu acho que isso foi muito forte para eu conseguir ampliar bastante o meu olhar para o mundo e conseguir enxergar as coisas de inovação que eu preciso enxergar hoje. Como eu sou apaixonada também por educação, eu fiz depois um pós-doc em Educação e Tecnologia no UniED, que também sempre foi o lugar que me acolheu desde a época do mestrado, e foi incrível. No doutorado, eu tive a oportunidade, né, graças a Valente, também de ir para o Media Lab, então eu fiz um doutorado de sanduíche no MIT, dentro do Media Lab, numa área em que eu trabalhei muito com comunidade de aprendizado. Foi um trabalho sensacional. Estando lá, eu assim ampliei meu conhecimento técnico e pessoal ainda mais, né? Então, acho que eu voltei de lá completamente transformada e descobri muito sobre a área e sobre o meu olhar profissional para o mundo. Aprendi demais. E eu escrevo aqui, né? Sempre estou colocando essa carinha feliz e não tão feliz assim, com as dificuldades, porque eu acho que quando a gente chega num ponto da carreira que você olha para trás e falou, nossa, eu fiz tudo isso e é muito legal, mas também a gente passa por um monte de dificuldade, né? Então, ter toda essa trajetória, tendo em vista que eu tinha parado de trabalhar, tendo em vista que eu tinha feito um curso na graduação muito diferente do que é o IC e tal, foi difícil, algumas disciplinas foram difíceis. Esse processo de ir para os Estados Unidos, eu tive desafios familiares aí para enfrentar também. Então, eu tive momentos bem desafiadores, mas isso faz a gente crescer, né? E depois disso tudo, eu fui trabalhar na IBM, né? Eu estou há 6 anos lá. Antes da IBM, eu trabalhei como coordenadora do Apple Developer Academy, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um projeto muito legal, que é um projeto de educação da Apple. Aqui em Campinas existe dentro do Instituto Eldorado, e existem 10 laboratórios pelo Brasil, então eu coordenei 3 cidades esse projeto, e eu aprendi muito também sobre desenvolvimento de aplicativos, sobre cultura ágil, sobre design thinking, uma série de métodos relacionados a processo de inovação. E, enfim, fui para a IBM Research, tá? Quando tudo isso combinava com essa vontade de chavear de novo a minha carreira. Inovação já era parte da minha trajetória, então quando eu fui para o Think Lab, acho que eu já estava muito pronta para isso, e eu sou apaixonada realmente pelo que eu faço, porque eu posso aprender todo dia, então é um desafio de aprendizado assim, constante para quem trabalha com isso, a gente precisa gostar desse desafio. Já falei muito da minha carreira, vamos passar um pouquinho então agora para a IBM, tá bem? A IBM Research tem já muitos anos,
é uma área da IBM que impulsiona a inovação de verdade, no sentido de, enquanto a IBM toda está entregando soluções, né, então a gente, né, vocês devem conhecer o Watson, as soluções de inteligência artificial, computação quântica, cloud, uma série de soluções. A IBM é uma empresa que se reinventa o tempo todo, e a IBM Research está sempre olhando para os próximos anos e desenhando aquilo que a gente imagina que a humanidade precisa nos próximos anos. Então, é a área que está realmente olhando para o futuro e tentando se antecipar a isso, tá? O Watson saiu da IBM Research, computação quântica saiu da IBM Research, e muitas soluções muito transformadoras. A gente tem mais ou menos 3.000 pesquisadores, pesquisadoras pelo mundo, e esse slide mostra um pouquinho do mapa de onde estão esses laboratórios, tá bem? E um número, acho que razoável, de reconhecimentos, medalhas e prêmios, que mostra essa liderança da IBM em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, em termos de inovação, de descobertas para o mundo, né? A IBM tem uma liderança muito forte nisso, tá bem? Bom, a IBM Research no Brasil está localizada em duas cidades, em São Paulo, que fica ali na Avenida Tutóia. Eu fico alocada lá, hoje eu estou em Hortolândia, aqui na região de Campinas, porque também tem IBM aqui, e tem dias que eu venho trabalhar por aqui, mas eu fico entre Campinas e São Paulo, e também nesse prédio do Ventura, do lado direito, no Rio de Janeiro. Então, o laboratório da IBM Research Brasil está alocado nesses dois prédios. Esse prédio de São Paulo que vocês estão vendo à esquerda tem um coraçãozinho aí. Eu adoro essa foto, porque é uma foto que foi feita lá no começo da pandemia, simbolizou um tanto dessa empatia, né, da gente naquele momento. E quem tirou a foto foi o Pedro Pavanato, que é um fotógrafo do meu time, que é bastante competente. Faz umas fotos muito legais. A gente tem na IBM Research uma diversidade muito, muito grande de pessoas de conhecimento técnico. Eu acho que isso que faz com que seja possível inventar tanto, né? Então, não são pessoas só relacionadas à computação, mas nós trazemos pessoas que são de diversos tipos de skills para conseguir completar o conhecimento técnico que nós precisamos. Eu vou passar um vídeo, eu não sei se vai passar o áudio, porque a gente não testou aqui, mas de qualquer forma ele está super legendado, tá bom? E é bem rapidinho.
Deu tudo certo com o vídeo? Bom, eu não ouvi voz nenhuma, estou preocupada aqui se deu tudo certo. Tá tudo Sim, bem? deu sim. Só não Então deu tá certo bom. o áudio, mas a legenda deu certinho, tá bom? Ah, tá bom. Depois eu passo para vocês o vídeo aí, tá bom? Para vocês terem. Tá bom. Bem, a urgência da ciência nunca foi mais forte que agora, né? Então, um dos motivos que a gente tem para tentar fazer descobertas é exatamente cada desafio que o mundo tem hoje. Então, nós temos aí imagens, né, de desafios climáticos e a própria Covid, e a gente precisa endereçar esse processo de descoberta para os desafios do mundo cada vez mais rapidamente. Então, essa é uma preocupação muito grande da IBM Research. Aí tem 4 imagens que representam muito daquilo que a gente está olhando hoje. Então, no primeiro quadro, a questão da alimentação, né, uma população muito grande, cada vez maior, e que a gente precisa, o mundo precisa alimentar, né, desafios muito grandes de transporte, de logística e de novos combustíveis para isso, desafios muito grandes relacionados à energia, à produção de novas formas de matriz energética, novas formas de se consumir, de se produzir energia, e desafios muito grandes para um mundo tão globalizado, né, onde a gente se movimenta de um lado para o outro o tempo todo, desafios para essas doenças que também aparecem, mostrando que a gente precisa muito rapidamente endereçar soluções. Então, a IBM Research olha para desafios muito grandes assim e começa a imaginar quais são as soluções, né, e a trabalhar em soluções para endereçar a todos esses desafios. A gente trabalha da maneira que vocês todos aqui que fazem pós, né, conhecem, que é estudar os problemas todos, fazer hipóteses de soluções, testar, verificar se as hipóteses estão corretas ou não, repetir, estudar de novo, fazer hipótese de novo, testar e repetir, e trabalhar nesse método científico de iteração assim o tempo todo até descobrir novas soluções. E esse já é, né, um método científico, mas que tem a ver com inovação, porque é assim que a gente descobre coisas, né? Então, quando a gente fala de inovação fora do meio científico e mostra isso, às vezes as pessoas olham e não estão acostumadas a enxergar dessa forma, mas sim, é assim que a gente constrói coisas novas, descobre soluções. A IBM, em especial, ela junta a capacidade de desenvolvimento tecnológico que é da própria empresa como um todo, nesse processo de descoberta. Então, como nós somos desenvolvedores de soluções em inteligência artificial, em computação quântica, em cloud, né, esse processo de descoberta, ele passa por todas essas tecnologias também, que ajudam a acelerar as descobertas todas, tá bem? Então, juntar a capacidade tecnológica ao processo de descoberta é o que nos torna muito rápidos, tá bem? Então, aqui tem um pouco disso, né? O uso da inteligência artificial para fazer com que as informações sejam consolidadas com muito mais acuracidade, muito mais rapidez, e traga o conhecimento técnico e científico para a gente de uma forma mais prática. Simulações quânticas, então usando computação quântica a gente consegue acelerar, né, com os algoritmos diferenciados a gente consegue acelerar todos esses processos. Existem muitos trabalhos de simulação, então muito equipamento robótico para fazer simulações que demorariam muito tempo e que junto com a inteligência artificial trazem respostas de uma maneira muito mais rápida para a gente.
eu estou passando isso tudo é muito, muito profundo, mas eu estou passando isso de uma maneira mais rápida para vocês só enxergarem as questões de inovação que eu prometi trazer para cá, tá bem? E essa infraestrutura de cloud híbrida que nós temos, que também nos auxilia a trabalhar com dados de uma maneira muito mais simples, né? Então, de certa forma, o conjunto dessas tecnologias nos ajuda a acelerar as descobertas todas. Tem um trabalho que é feito na IBM Research, que chama 5 in 5, na página, depois eu passo os links todos para vocês, e vocês vão ver aqui ao longo da apresentação também, que são 5 tecnologias para acelerar o processo de descobertas dos próximos 5 anos, tá? Então, o último que está aqui, ele fala de captura de CO2 do ar, tem lá na página da IBM Research, se vocês quiserem olhar um pouco mais de detalhe, de converter nitrogênio também do solo, descoberta de baterias mais seguras, outros semicondutores também e medicamentos também. Essa semana, a equipe que produz, né, esse trabalho que é gigantesco do 5 in 5, essa semana eles estão lançando os próximos, então certamente nos próximos meses aí a gente vai ver esse 5 in 5 se alterando, tá? Nas páginas da IBM. Mas é uma equipe de estratégia que vai olhar para esses desafios humanos e vai trabalhar assim muito fortemente para desenvolver o que realmente são as soluções que a IBM Research vai trabalhar. Então, de lá, dessa equipe de estratégia, vem um direcionamento para onde todos os nossos cientistas vão mirar, né, e vão começar a fazer seus trabalhos científicos no próximo ano. Então, tem um trabalho que vai se ampliando, vai aumentando ao longo dos anos, mas, ao mesmo tempo, tem novas estratégias que vão sendo criadas a partir dessa equipe que faz essa definição estratégica, tá bem? Então, é bem legal ir lá para a página, dar uma olhada em tudo que tem por lá. Ainda falando da página da IBM Research, esse aqui se vocês entrarem na página, o link está aí embaixo, a primeira coisa que vocês vão ver é esse Inventing What's Next, que realmente como se fosse a nossa marca, que a gente está olhando para o que vem por aí, né? A gente está olhando para o futuro e está desenvolvendo as tecnologias que são bastante do futuro, tá? Então, também convido vocês a entrarem lá na página, explorarem um pouquinho, que tem muito material interessante lá. E vou falar agora um pouco do Think Lab, tá? Que é a área que hoje eu lidero. Então, dentro da IBM Research, tendo em vista que a gente tem todos aqueles laboratórios que eu mostrei para vocês no mapa, ali na Tutóia a gente tem um espaço e um time todo que é o Think Lab, né? E a nossa missão ali é conectar, a gente funciona como se fosse um hub de conexão entre os pesquisadores e essas áreas de pesquisa, as áreas da IBM que trabalham diretamente com os clientes, os próprios clientes, tá? E a comunidade toda de tecnologia que a gente conecta também. Então, isso que eu estou fazendo aqui hoje, de estar com vocês, é muito a cara do Think Lab, que é conversar com as pessoas, descobrir, fazer conexões, descobrir o que o mundo está fazendo, descobrir muito o que os nossos clientes estão fazendo e precisando, para a gente conseguir olhar para a IBM Research, que tipo de solução a gente tem lá, e trazer para as pessoas aquilo que a gente tem como solução, tá? Vou falar um pouquinho mais, para vocês terem uma ideia, né? Esse é o nosso time do Think Lab. A gente tem uma variedade de skill absurda, então eu gosto desse slide para mostrar quem são essas pessoas, é claro, e para mostrar o que eles fazem. Então, a gente tem pessoas responsáveis por gerenciamento de experiência, né, para trazer a melhor experiência para todo mundo que está em contato com a gente.
O Pedro, que eu citei para vocês, que é responsável, por exemplo, ele é fotógrafo, né? Designers, profissionais de comunicação, desenvolvedores de software, o Bruno, que é um estrategista de inovação, né? Então, a gente tem essa variedade enorme de skill para conseguir endereçar todos esses desafios de conexão com empresas, com clientes, com comunidades que nós fazemos aqui. Nós fazemos evento, como é que a gente faz isso, né? A gente faz vários eventos, meetups, para trazer pesquisadores para falar de determinadas tecnologias, para trazer pessoas de outros lugares também. Então, por exemplo, Raquel, eu tenho uma pesquisa aqui na Unicamp que é super interessante, eu gostaria de falar junto com vocês na IBM desse assunto, e se você conecta com alguma coisa que a IBM faz, venham até mim, sim, eu vou super facilitar essa conversa e ver se a gente consegue colocar você para falar junto com um pesquisador nosso e discutir algum assunto que seja interessante para a comunidade de tecnologia, tá? A gente faz muito workshop usando Design Thinking, a gente faz muitos eventos, a gente tem o Colloquium, que é um evento de inteligência artificial que já tem 12 anos, então depois eu posso trazer para vocês, vai acontecer o ano que vem, provavelmente em março, e a gente vai falar de tecnologia inclusiva, né, e responsible AI, inclusive AI, vai ser bastante interessante. Os desenvolvedores de software que vocês viram no slide anterior estão aí para desenvolver protótipos, então como a IBM Research não produtiza, né, nós temos soluções que depois outras áreas vão produtizar, nós fazemos assets, né, esses assets nós desenvolvemos protótipos para conseguir fazer demonstrações para os clientes, para verificar como pode ser a aplicação dessas tecnologias. Aí embaixo vocês estão vendo fotinho e bio, que é essa preocupação muito grande que nós temos com branding, com experiência, então, consistência de comunicação, então nossa área também cuida muito disso. E à direita aí vocês estão vendo, acho que um desenho de uma visualização de um protótipo, tá? E a questão da estratégia, de olhar para todas essas pessoas, né, que participam desse nosso contato e verificar o que nós precisamos desenvolver, sempre. A gente precisa encantar os clientes com tudo que nós produzimos e trazê-los cada vez mais próximo e aprender com eles aquilo que eles precisam, ouvir o mercado, né? Criar novas oportunidades de negócio e criar novas parcerias de pesquisa. Nós trabalhamos muito com parceria, então, fazendo parceria com outras instituições para que a gente consiga trazer conhecimento que, às vezes, nós não temos dentro de casa também, tá? Vou falar um pouco de método que nós usamos aqui no Think Lab, para, por exemplo, workshop. Nós temos uma abordagem de Design Thinking que está nos próximos slides, que é da IBM, que é um redesenho, né, do Design Thinking tradicional, mas eu sempre trago o slide do Design Thinking tradicional da IDEO, porque foi dali que veio, né, então é a referência mais importante de início dessa conversa, e para quem não conhece, né, é uma abordagem que junta a viabilidade de negócio e a viabilidade técnica junto com o desejo das pessoas. Então, é a abordagem que fala de empatia, de ouvir as pessoas, de ouvir a necessidade das pessoas e tudo mais, e que combina, assim, 100% com quem é de IHC, e eu acho que é por isso que eu me encontrei com essas metodologias também, pela paixão que eu tenho. Super, muito né? isso. Completamente isso, né? Acessibilidade, usabilidade, e o X e o Y que a gente falava lá atrás, né? E que hoje as pessoas dão tanto valor e isso é tão maravilhoso, né? Então, eu acho que todo o processo de inovação começa desse olhar, tá? Olhar
para o ser humano, olhar para o que as pessoas precisam, e não a gente tentar desenvolver tecnologia ou solução que também não tenha tecnologia, a partir daquilo que a gente acha que vai funcionar, né? Eu acho que a interação humano-computador traz esse benefício de por onde a gente começa a olhar, e é realmente começar a olhar para as pessoas. Quando eu conheci a abordagem de Design Thinking, eu amei, porque tem muito a ver com isso, né? E saber das técnicas, uma por uma, né, que é lógico que eu não vou falar aqui, é super importante, traz para a gente um conhecimento técnico assim muito forte para conseguir trabalhar com inovação, tá? Dentro da página da IBM, o linkzinho também aí embaixo, a referência, tem o Enterprise Design Thinking da IBM, que é um Design Thinking com a cara... Muita gente redesenhou o Design Thinking para ficar com a sua carinha, né? Com a sua abordagem mais com cara da empresa. E aqui a gente tem esse, que é o da IBM, tá? São mais ou menos os mesmos princípios, mas redesenhados de uma outra forma, tá? Mas se vocês olharem, mesma coisa. Foco, né, nas pessoas, a questão ágil de você olhar para o teste, né? Então, prototipar, fazer demo, testar rapidamente, ver se aquilo funciona, tentar fazer de novo, fazer isso com muita rapidez, envolver cada vez mais, né, os usuários para ver se aquilo que eu imagino que seja uma solução viável realmente seja, para ver se eu estou no caminho certo, trazer diferentes times, né, com poder técnico de vida profissional, com conhecimento dos mais diversos aí, para compor esses times de inovação, né, ou de busca por solução. Então, isso é muito importante, tá? Tem mais um slide aqui, estou de olho no meu relógio para ver se eu não passo. Tem mais um slide aqui que mostra esse loop de você observar, refletir e concretizar. É bem legal, se vocês entrarem na página, a página é aberta, tem ali muitas das técnicas que a gente usa, tem curso, é bastante interessante para quem quiser aprender, tá bem? Então, nós usamos muito essa técnica, tá? E o pensamento científico que eu utilizei, né, lá atrás, que eu expliquei para vocês, essas técnicas, quando nós estamos junto com os clientes, para conseguir entender o que eles precisam, é muito comum chegar a cliente no laboratório e falar assim, eu preciso inovar, e não faz a menor ideia do que está falando, e simplesmente está desesperado, às vezes porque o seu concorrente já está fazendo alguma coisa que ele não está, a rapidez com que as coisas estão acontecendo é muito grande, então as pessoas parece que têm uma ansiedade gigantesca de fazer de novo alguma coisa nova, mas muitas vezes, eu preciso inovar, eu falo, calma, vamos lá, senta aqui, vamos começar, junto com as técnicas, a conversar sobre os seus problemas, né? Primeiro de tudo, né? Isso também é super importante, não vamos falar de solução, vamos aqui falar de problema, de oportunidade de mudar alguma coisa, de oportunidade de crescer, e daí a gente depois vai pensar em solução, que é o que essa abordagem também traz muito forte, tá? E daí isso aqui tudo tem a ver com o pensamento do design, né? Então, entender para quem é de computação, entender o pensamento de um designer simplesmente muda tudo, porque você começa a entrar nesse processo de pensamento, de exploração do que as pessoas precisam. E é muito importante a gente conectar esses profissionais, né? Mas tendo em mente a forma de pensamento deles. Então, isso ajuda muito a gente também a desenvolver solução. Espaço para colaboração. Essa é uma outra página que está na IBM Research, eu trouxe, porque
tá lá, é super importante, a gente trabalha pensando assim sempre. Então, assim, venha colaborar com a gente. Tem early access de tecnologias aqui. Me procurem se vocês quiserem conhecer mais, tá? Eu estou super à disposição. Mas a IBM Research realmente, e a IBM como um todo, está cada vez mais enxergando que se a gente não unir, né, comunidades de conhecimento, a gente não consegue fazer as descobertas tão aceleradas na velocidade que a gente gostaria de fazer. Então, isso é muito importante. E pensando em inovação, se você não tiver espaços colaborativos, esquece, né? Porque cada vez mais a gente precisa que todo mundo sente junto para descobrir o que é melhor para todo mundo. Tem uma outra área na IBM, que é a IBM Garage. É muito legal também vocês olharem, porque é uma área que prototipa junto com os clientes. Então, ao invés de prototipar para fazer demonstração só, eles passam por esse processo todo de design thinking, e daí eles escolhem um tipo de solução, e os clientes vão lá, passam um tempo na garagem, fazendo prototipação juntos, tá? Inclusive aprendendo as tecnologias da IBM, codando junto, é bem interessante. Tem também um link aí, é legal de vocês pesquisarem um pouquinho, entenderem como funciona, uma outra referência boa para vocês. E nós no Think Lab trabalhamos muito com eles, então às vezes a gente começa a jornada toda junto, tá? Então a gente junta outras áreas e outras pessoas para conseguir endereçar as soluções que a gente precisa. Finalizando aqui, eu acho que eu busquei algumas frasezinhas para fazer uma recapitulação para recapitular tudo isso que, acho que eu usei uma palavra que não existe, para recapitular tudo isso que eu falei aqui. Ouvir as pessoas, né? Acho que eu comentei isso o tempo todo, a gente ouvir as pessoas e evitar achar. Evitar trazer a solução antes de ouvir os desafios, antes de ouvir os problemas, antes de tentar entender o que as pessoas precisam. Quem está assistindo essa palestra já está no meio acadêmico, já está no meio de pós-graduação e já sabe que a gente não acha, né? A gente tenta descobrir. Então, isso é muito importante. Ter expert nos assuntos específicos, sempre buscar. Se eu não entendo disso profundamente e eu preciso de alguém que entenda, quem é essa pessoa? Trazer para junto de você, da sua equipe, pessoas que realmente entendam daquilo. Se a gente aqui está falando de alguma coisa que precise de um profissional que não tem na IBM Research, a gente vai atrás desse profissional e traz para realmente entender, trazer alguém que entenda do assunto, tá? Manter uma rede de colaboração, que eu também mencionei muito agora no final, que tem o mesmo valor. Ser agile, né? Ser ágil dentro daquele conceito do agile de testar e de ser rápido e de tentar de novo naquilo que não deu certo. Acho que isso é muito importante hoje. E do lado de cá, né, eu acho que é uma coisa para cada um de nós, para cada carreira, mas individualmente, buscar conhecimento técnico, né? Eu gosto muito daquela abordagem que é do T Skills, que é o T, que você conhece tecnicamente muitas coisas na superfície e se aprofunda em alguma coisa de uma maneira muito forte, né? Eu acho que isso é muito importante. Escutem de tudo, ouçam de tudo, pesquisem de tudo, porque se for alguma coisa que não tem a ver com o teu trabalho, não tem problema. Em algum momento você vai ouvir falar daquilo e você minimamente sabe entrar na conversa, né? E se torne realmente um profissional muito forte em alguma coisa muito específica. Isso te traz oportunidades muito grandes assim para a carreira. Estar atento ao mundo, né? O que está acontecendo por aí? E eu não sei, eu fico prestando atenção nas mínimas coisas, até quando eu não estou trabalhando.
mas eu não sinto que eu estou trabalhando, eu sinto que eu estou me divertindo, porque quando eu olho para o mundo e começo a analisar o que está acontecendo nele, isso pode me ajudar e sempre me ajuda muito no trabalho, mas me ajuda também a ser uma pessoa que entende melhor como é que o mundo está funcionando. Então, para quem quer trabalhar com inovação, isso é absolutamente mandatório, tá? A gente olhar por aí, ser curioso, né? Prestar atenção nas coisas. Se eu não entendo de alguma coisa e quero saber sobre esse assunto, mesmo que não seja da minha área, eu corro atrás. Né? A gente que é cientista fica até meio chato, que fala assim, alguém fala alguma coisa, eu falo assim, aonde você viu isso? Qual é a referência científica? Qual é o artigo científico? Não, a gente não precisa ser chato desse tanto, mas acreditar em tudo que está sendo falado por aí nas redes sociais, por favor, não façam isso. Então, seja curioso e procure conhecimento técnico a respeito daquilo que você é curioso, né? E evitar certezas. Saber que aquilo que é verdade hoje pode ser que amanhã não seja. Então, ter essa humildade de falar, olha, eu acabei de achar uma solução para isso, acho que isso vai funcionar, mas saber também que no mês seguinte pode ser que isso não seja uma verdade, que a gente tenha que retrabalhar, alterar, fazer alterações para que as coisas fiquem melhores ainda do que já estão, tá bem? Eu trouxe algumas coisas aqui que eu acho que podem servir para inspirar alguns de vocês, tá? E para finalizar, simplesmente, quando você quiser inovar, pergunte para as pessoas o que elas precisam. Elas falam, a gente não precisa adivinhar, tá? A resposta para a inovação, você pode escolher o método que quiser, a forma que quiser, mas a resposta tá aí no mundo, tá bem? Obrigada, gente. É isso. Eu estou à disposição, meu contato está aí com a organização, meu LinkedIn, eu não tenho outra Raquel Shebab no mundo, então é fácil de achar, e eu fico aqui à disposição para vocês também. Obrigada. Ótimo, Raquel, muito bom. Vários insights muito interessantes. Agradeço imensamente por compartilhar essa trajetória, esse modo de operação lá do Think Lab, né? E com certeza vai ser muito relevante, né, para a audiência aqui no WTD. Agora eu gostaria de abrir aqui para os participantes, para a audiência, né, se tiver alguma dúvida, algum comentário, né, para a Raquel, por gentileza. Eu tenho uma pergunta, aqui, na verdade duas. Ótimo, siga em frente. Opa, eu trabalho na área também, profissional, geralmente é mais relacionado à gestão de pessoas, as perguntas. Eu trabalho na área, geralmente eles pegam uma adaptação do Scrum ou do Kanban e tentam rodar o processo lá de acordo com o backlog. Então, desde a gestão até chegar no desenvolvimento, o que é definido como entregável na sprint mesmo, de acordo com o Scrum, ou então a própria task no Kanban, ela, assim, não que esteja 100% definido, mas você consegue compreender o contexto dela. Só que em pesquisa, às vezes o experimento falha. Então, o entregável não é uma coisa concreta. A primeira pergunta que eu falaria é como é que a gente definiria um entregável no contexto de pesquisa e desenvolvimento? E a segunda é que, às vezes, pode ser que, até por linha de pesquisa, ou até mesmo questões de ego, pode haver conflitos entre diferentes ideias. E como é que você gerenciaria conflitos e daria uma direção certa para encaminhar o produto? Tá bem. Bom, Thales, tem uma diferença bastante grande, né, na forma de você desenvolver mesmo com Scrum, né, desenvolver software, bem isso que você falou, de uma forma muito prática. Ainda assim, a gente
passa por mudanças às vezes, porque aquilo, sei lá, aquilo que é o resultado às vezes não fica tão interessante, você tem que mudar, mas como ciência, às vezes a hipótese que você está testando, você comprova que deu errado, né? Você tem que voltar e testar outra hipótese. Mas isso faz total parte do resultado. É parte do resultado dar errado. Então, e é totalmente compreensível. Então, alguma coisa, existem desafios que a gente tem de pesquisa que passa exatamente por isso. Testa uma hipótese, aquilo não dá certo, a gente vai tentar outra, aquilo não dá certo, até dar alguma coisa certo. Isso é completamente natural, tá? Então, não tem problema. Entregar algo que seja incerto faz parte. A gente tem um problema no Brasil muito sério em relação a isso, tá? A gente, aqui, nem sempre, por exemplo, a gente tem clientes que abraçam uma causa dessa, do tipo, olha, eu vou trabalhar junto com você para fazer pesquisa. Eu vou trabalhar com você para descobrir o que dá certo e o que dá errado. Mas lá fora, certamente o pessoal paga para dar errado, paga para dar certo, paga para descobrir o que funciona. Então, a gente ainda está engatinhando um pouco nisso, mas já está melhor do que estava antes, tá? Nos últimos anos. Em relação a ego e a discordar e tal, tem uma questão ali do design thinking que é tão interessante, tem uma frase que diz assim, olha, que você não fala para o outro, não, mas isso funciona de tal jeito. Não, isso funciona assim. Quando alguém dá uma ideia, você diz sim, mas também você dá a sua ideia. Essa é uma forma de pensamento muito legal que está descrita no Design Thinking, que é de você não descartar a ideia do outro, não descartar a opinião do outro, mas você também colocar a sua e trabalhar com as duas ideias, tá? E a gente ter essa humildade de saber que, de repente, a gente está errado, né? E o meu colega está certo, isso é fundamental para a vida, né? Então, acho que isso é bem legal. Eu sempre, antes de começar uma sessão de Design Thinking, falo, olha, nada, nenhum pensamento, nenhuma ideia é errado. A gente vai ver se funciona. Mas todas as ideias são válidas. Então, a gente pode propor isso quando estiver numa reunião, quando estiver conversando, né? Não falar não para aquilo que a gente discorda, mas sim trabalhar junto essa ideia também, tá? Isso ajuda? Tudo bem, isso ajuda. Então tá bom. Você tem uma segunda questão ou foram as duas em uma aí, Thales? Não, eram só essas duas mesmo, Júlio. Ótimo, muito bom. Samuel, André, se vocês não tiverem, eu tenho. Raquel, tem uma questão que é o seguinte, né? Eu achei fantástico o posicionamento do Think Lab, né? Porque você tem o research de um lado, olhando para frente, olhando para os desafios da humanidade e trabalhando em pesquisa per si ali. Do outro lado, você tem os clientes, você tem a necessidade do mundo real, você tem necessidade ali de novos negócios, etc. E você tem ali o Think Lab, né, você entende bem, cruzando, fazendo uma ponte entre esses dois mundos, e eu acho isso fantástico, né? Acho isso fantástico. Eu queria saber como é que vocês lidam um pouco com a questão quando a gente pensa lá na inovação, naquele tripé, né? Pessoas, viabilidade técnica e viabilidade do negócio, como é que vocês tratam esse aspecto da viabilidade do negócio em si? Né? Então, vocês trazem o cliente para a mesa, vocês discutem modelo de negócio associado àquela solução. Como é que vocês operam lá sobre isso? Tá bom. Júlia, eu dei uma caída e voltei, mas eu acho que eu consegui entender tua pergunta como um todo, tá? Estou até aparecendo 2 vezes aqui de novo. Verdade. Olha, isso que você falou é um desafio assim, gigantesco, tá? Gigantesco. Por quê?
A gente olha, por exemplo, para o nosso portfólio de research e tem muita coisa que acontece aqui que não é solução para cliente, tá? Ou solução pronta, né? Não está na prateleira, né? A pesquisa. Não. Bom, nenhuma tá na prateleira, tá? Perfeito. Então, isso já é premissa. E tem coisas que são, por exemplo, foundation models, modelos de aceleração de inteligência artificial. Como é que eu vou... lá no fundamento, tá? Isso eu nem encosto a mão nisso, né? Mas tem coisas que já estão um pouco mais próximas de produto. Então, elas não são produtos, tá? Mas elas já estão um pouquinho mais próximas. Então, são nesses trabalhos que eu vou, né? Quando eu falo é meu time, tá? E como é que a gente faz isso, né? Então, a gente vai com os clientes, com as áreas de negócio da IBM que trazem os clientes e já trazem, olha, eu tenho um cliente X aqui que está querendo trabalhar solução para o assunto tal. E daí a gente ou a gente desenvolve esses workshops para realmente entender do que esse cliente está falando, qual é a dor dele, ou a oportunidade de negócio que ele tem. A gente vai para o nosso portfólio, olha e fala, olha, eu tenho algumas coisas aqui que podem compor uma solução. Essas áreas de negócio, essas outras áreas, elas já têm soluções prontas, produtos, e daí eu falo, olha, em research a gente tem coisas que aceleram esses produtos, que potencializam, que trazem, que compõem uma solução. E daí a gente vai pegar esses assets, chamados assets, tá? E vai ou prototipar e mostrar, ou simplesmente fazer uma demo e tal, e tentar trazer para o negócio deles. Às vezes os clientes nos emprestam dados, né, que a gente roda uma demo com dados para eles visualizarem do que a gente está falando, e se isso for interessante, outras áreas vão inclusive desenvolver, vão produtizar algo que saiu de research, tá? Existem outros... Então vocês fazem amarra o problema que vem do cliente com a solução, ou parte da solução que você tem aqui, prototipa no sentido de falar, não, isso daqui é o que dá certo, isso daqui, e aí depois vai para uma outra área que fala, não, agora eles produtizam para o cliente. Exato. Tá legal. Mas tem uma outra forma. E vocês entendem, naquele processo, que as soluções que você tem ali on-hand, vamos dizer assim, elas não são as mais adequadas. Vocês vão para fora dos muros da IBM procurar outras soluções ou não? Como funciona esse processo? Tá. Bom, eu vou sintetizar que tem várias formas da gente fazer, tá? Primeiro a gente também não tem conhecimento técnico profundo naquilo que eu estou trazendo, então a gente vai atrás dos pesquisadores e trabalha com eles, para eles também verificarem, às vezes, se aquilo atende ou não, ou explicarem para uma equipe técnica, mais técnica do cliente, com uma conversa mais técnica, mais profunda do que aquilo que eu consigo endereçar na hora. Então, isso é bem importante, né? A gente trazer profissionais que vão no nível técnico que a gente dê conta. Tá? Acho que a Raquel travou novamente. Oi? Eu capotei de novo. Estou aqui de novo. Voltou. A gente traz parceiros, então nós temos empresas que são parceiros de negócio, que têm soluções que a gente não tem. Então, por exemplo, às vezes tem uma startup que tem alguma coisa que a gente não quer desenvolver aqui dentro, e que, combinado com o que a gente tem, resolve. Então, vamos lá. Perfeito. Sem problema. Inclusive, a IBM tem uma área que é uma área que agrega uma série de startups e que trabalha junto. Tem grandes empresas que também trabalham junto, tá? Outra coisa que é muito importante eu falar, que também tem um modelo de negócio da empresa vir com a gente. Então, assinar um contrato de parceria de pesquisa e fazer a pesquisa toda conosco, tá? Então, isso também acontece. Entendi, perfeito. Ótimo, Raquel. Olha, eu agradeço novamente, imensamente, né, da sua presença e também de te conhecer, né, não te conhecia. Também. Foi um prazer, tá, e com certeza
Sua palestra que contribuiu muito para o WTD, né? Vai ficar também no nosso canal do YouTube do IC, então a gente pode fazer um spread dela para a comunidade. Então, agradeço imensamente, tá? E se você precisar de qualquer coisa da gente aqui do IC também, contem com a gente, tá bom? Tá joia, Júlio. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma alegria falar com a Unicamp, com o IC, com o Unied, e foi um prazer te conhecer. E qualquer dia eu faço uma visita por aí, faço também aqui, tá bom? Combinado, combinado. Que vai ser um prazer. Eu Um quero abraço para conhecer todos. o Think Lab aí. Venha sim. Se quiser um dia também trazer alguns alunos, a gente combina, tá bom? Combinado, combinado. Muito bom. Combinado. Muito obrigado, viu? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.